A primeira turma do STF forma a maioria para a condenação e perda do mandato da deputada Carla Zambelli, do PL, aqui de São Paulo, por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Repórter Janaína Camelo, com mais informações, quais ministros já votaram e quando termina essa análise. Janaína. Pois é, Tiago, os ministros que já votaram são o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, pela condenação da deputada federal Carla Zambelli a uma pena aí de 10 anos de prisão, inicialmente ali para ser cumprido em regime fechado, pelos crimes de falsidade ideológica e também invasão do dispositivo informático. Bom, além dessa decisão, a maioria ali do STF até o momento decidiu também pela perda do mandato parlamentar, como você disse, e também ao pagamento de indenização no valor de R$2 milhões por danos morais e também materiais. No caso do mandato parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes, ali no voto dele, que foi seguido pelos outros ministros, destacou ali, no caso, depois de findado, todos os recursos, né, dessa condenação, porque ainda cabe recurso. Bom, é um julgamento que acontece no plenário virtual, que começou hoje e vai até o dia 16, mas fato é que já tem ali maioria dos votos, 3 ministros dos 5 ministros que compõem a primeira turma. Então, só relembrando esse caso, segundo a denúncia da PGR, o hacker Walter Delgatti Neto, ele inseriu dados falsos, documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, como alvarás de soltura, como um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele é réu, confesso, e ele disse que cometeu os crimes a mando de Carla Zambelli. Na denúncia, a PGR disse que Zambelli foi a mentora intelectual aí desses crimes. Bom, nesse julgamento de hoje, a maioria também condenou ali Walter Delgatti Neto, o hacker, a 8 anos e 3 meses de prisão. Tiago, no julgamento, um pouco antes dele começar, foi feita a sustentação oral das defesas e a gente tem um trechinho que a gente separou do advogado de Carla Zambelli, o Daniel Bialski, dizendo que não há provas contra a deputada. A gente vai ouvir agora. Que não existe qualquer indício idôneo a dizer que a deputada, de alguma forma, teria colaborado com estes fatos. E digo isso respaldado não somente no laudo feito pela Polícia Federal, mas no próprio laudo particular, onde foram extraídas conversas de Walter Delgatti com terceiras pessoas. Bom, no voto do ministro Alexandre de Moraes, Tiago, ele escreveu o seguinte, que é completamente absurda, nas palavras dele, o que ele chamou de atuação vil de uma deputada que exerce um mandato parlamentar, representando aí o povo brasileiro. O ministro Cristiano Zanin, no voto dele, ele fez uma relação com o 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, que é importante destacar que esse crime teria acontecido às vésperas do 8 de janeiro, que, segundo ele, aí, permite refletir sobre os crimes praticados, que os crimes praticados estão em contexto mais amplo de uma tentativa de ruptura de ordem constitucionalmente estabelecida. Tiago, você. É isso, então a maioria já formada no Supremo. Janaína Camelo sempre atenta com as informações do Judiciário. Até mais tarde, vou girar os comentaristas. Cristiano Vilela, para nos traduzir o que pode acontecer a partir de agora, porque como a Janaína destacou, há possibilidade da defesa da parlamentar recorrer. Agora, se ela efetivamente não tiver mais como recorrer, ela vai ser presa, não vai ser presa, tem foro privilegiado, não tem? Olha, Tiago, mantido essa condenação nesses patamares de 10 anos de prisão que estão sendo colocados, que já formou maioria pela turma do Supremo Tribunal Federal, ela, uma vez transitada em julgado, será presa, cumprirá uma parte dessa pena em regime fechado e terá também a perda do seu mandato parlamentar, que é algo que, inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes fez essa observação diretamente e que é uma consequência diante de uma condenação criminal transitada em julgado e que tem como pena a prisão por um período superior aos 120 dias. Dora, a situação política dela é complicada? Complicadíssima, né? Bom, a política já foi para o espaço, né? A questão agora é porque ela também corre o risco de perder o mandato por causa daquela cena lá na véspera da eleição de 2022, correndo atrás de uma pessoa no meio da rua armada. Eu, na verdade, desculpa, mas eu até esqueci em que pé que está isso. Não sei se está no Supremo, se está na Câmara, enfim. Mas é outra complicação dela.
E aí, na política, ela já perdeu, ela começou perdendo por causa até daquele ato lá da eleição, que aí se atribui a perda da eleição, da reeleição do Bolsonaro, do ponto de vista até de um pouquinho injustamente, porque não foi só por isso, então ela perdeu o apoio político no grupo que é dela, que é esse grupo de bolsonaristas, esse grupo de direita. Então, a situação dela é bastante complicada, a questão de perda de mandato, de cassação de mandato, indo à Câmara, independentemente da questão criminal, que aí isso enseja a perda de mandato, na Câmara ela realmente não teria apoio para sustentar esse mandato.